Estão cansados, hein? Brincadeira, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Gente, é um prazer estar aqui, é uma maravilha, é uma honra estar sempre voltando nesse lugar tão abençoado. A gente sente, né, essa atmosfera maravilhosa. Vocês, na maioria, né, tirando eu e alguns que eu vejo aqui, ó, são jovens, e estar com jovem rejuvenesce a gente também. Eu estou na transição, né? Eu não sei o que eu sou. A gente estou chegando nos 40, a gente não sabe o que é, se é jovem, se é velho, né? É tudo meio do caminho aí, mas tá tudo certo. Mas é muito bom estar com vocês. Já tive um feedback muito positivo. Ontem lá na igreja chegou gente lá que estava aqui ontem e o pessoal saiu daqui impactado. E é isso, o GEM serve para isso, viu? É um retiro diferenciado. Eu ouso dizer que não há nenhum outro lugar no Brasil igual isso aqui. Não há. Um lugar que você faz uma imersão completa na palavra de Deus, pregando e anunciando o verdadeiro Evangelho. Então que Deus continue conservando. Eu falo aqui na pessoa do Hartman, mas incluindo toda a diretoria, todos os comandantes aí de cada área do retiro. Eu sei que muita gente trabalhou para isso aqui acontecer. Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Eu queria, antes de começar a pregar, só fazer um anúncio bem rápido aqui. Estou com 4 livros aqui e eu tenho que anunciá-los, tá bom? Primeiro aqui da nossa livraria dos irmãos Braga, que estão ali, e a minha ovelha também, viu? Qualquer reclamação pode trazer para mim. O primeiro livro é do Sproul, O Conhecimento das Escrituras, Passos para um Estudo Bíblico Sério e Eficaz. É um livro, irmãos, eu diria, iniciante, tá? Mas um livro extremamente profundo, que vai te colocar aí nos primeiros passos, tá? Para você extrair o melhor das Escrituras Sagradas. O segundo é do Schaeffer. Toda vez que eu venho, eu trago sempre, e aqui sempre anuncio o livro do Schaeffer, porque o Schaeffer, irmãos, é leitura obrigatória, principalmente para quem está na faculdade, para vocês que estão na Marinha também, para quem vai ter contato aí com os filósofos, com todo o conhecimento que a gente tem na academia. É importantíssimo ler o Schaeffer. Esse livro aqui é o Deus que se revela, mas eu vi ali o Marcelo, ele tem toda a trilogia. Isso aqui é uma trilogia do Schaeffer: Morte da Razão, Deus que intervém, Deus que se revela. Então, o Schaeffer, irmãos, lá na década de 50, 60, ele teve uma visão, tá, de como seriam os nossos dias. E você lê ele na década de 50, 60, parece que você está vendo alguém que acabou de assistir um noticiário na TV. Então, irmãos, é algo extraordinário. Ele viu à frente do seu tempo. Ele viu, desculpa a expressão, a desgraça que a gente estaria nesse momento, tá? Ainda aí no meado do século XXI. E, de fato, é uma leitura obrigatória. Não mande um jovem para a universidade sem ler essa trilogia, tá bom? Senão ele vai chegar em casa achando que sabe mais do que você, né? E na verdade não sabe nada. Deus tem misericórdia. Bom, tem mais 2 livros aqui, é da editora Pronomes. Eu trouxe poucos exemplares, mas ainda tem alguns ali. Um é a sua igreja, que eu trouxe na última edição. Quem não leu ainda, é leitura obrigatória. Esse livro aqui, como eu já falei várias vezes, revolucionou a nossa igreja. É um livro que trata especificamente sobre a comunhão, que é a vida pulsante da igreja, tá bom? E O Cristão e o Maior de Terror, do Martin Lloyd Jones. Tem alguns exemplares ali só. Para quem não sabe, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele foi o maior pregador expositivo do século XX, e ele pastoreou na Inglaterra, né, especialmente em Londres, ali, durante a guerra. E essa série de sermões é quando as bombas estavam caindo em Londres. Então ele fez uma série especial para pregar para a sua igreja durante o tempo da guerra, combatendo o nazismo. Vale a pena ouvir essas palavras. Eu estou acompanhado com minha esposa, está ali a Bruna, de verde, bonita como sempre, a incansável, né? E nossos 3 filhos pequenos que estão aí aproveitando o sítio. É melhor deixa eles gastarem energia. Bom, queria te convidar a ler o texto. Vamos à palavra do Senhor. E está no livro de Apocalipse, capítulo 1. Brinquei com as meninas ali da minha fileira ali. Geralmente eu costumo pregar 1 hora, 2, mas eu vou falar pouquinho hoje. Brincadeira. Apocalipse, capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 9, do 9 ao 20. O tema que vamos pensar é o retorno do Rei, a glória de Cristo revelada.
sobre isso que vamos falar. Eu vou ler todo o texto e a gente vai seguir. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como de bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilhava, ou melhor, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, e é para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Esse é o nosso texto. Que o Senhor nos use, tenha misericórdia de nós. Bom, eu sei que você já viu uma trilogia. Amém? Amém? Todo mundo sabe o que é uma trilogia? Acabei de apresentar uma para vocês, a trilogia do Shakespeare. Mas temos trilogias de filmes, séries e coisas do tipo. Quem aqui dentro, pode levantar o braço sem vergonha, não conseguiu completar uma trilogia? Pode levantar o braço. Quem já viu o primeiro filme, por exemplo, o segundo, mas não conseguiu ver o terceiro? Tá? Aí tem algumas pessoas assim, né? Às vezes por causa do tempo, enfim, ou até porque a gente não gostou mesmo, né? A gente vai seguindo e não completa a trilogia. Bom, isso, irmãos, infelizmente, pode acontecer com a Escritura Sagrada. E infelizmente acontece, inclusive com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente quando a gente abre o livro de Apocalipse, a gente precisa dar algumas explicações primeiro. Geralmente é assim. Por quê? O livro do Apocalipse é temido. Algumas pessoas nunca leram Apocalipse, porque tem medo do livro. Teólogos importantes e sérios deixaram, por exemplo, de comentar o livro de Apocalipse. Isso é grave, irmão. Não é tanto humildade, às vezes é medo mesmo. E se dizem coisas do tipo, como por exemplo, o livro de Apocalipse é um livro obscuro. O livro de Apocalipse só fala de catástrofes. O livro de Apocalipse é para discussões acadêmicas. Enquanto, irmãos, que na verdade é o exato oposto disso. Apocalipse significa revelação. Então não há nada de obscuro aqui. A mensagem central, a linha melódica de Apocalipse é alta, bonita e clara para todos nós. Eu não sei se você já ouviu a história de uma menina que estava no estudo bíblico da igreja, uma criança, sobre Apocalipse. O pastor pregou e ensinou os 22 capítulos. Imagine quanto tempo foi isso, né? E aquela criança saiu do estudo, e alguém curioso perguntou para ela: vem cá, o que você aprendeu desse estudo todo aí, do Apocalipse? E a menina disse com toda a sinceridade que ela tem, que uma criança tem: eu não lembro de muita coisa não, eu só sei que Cristo vence no final. Amém? É isso. Se você não lembrar de mais nada que eu vou dizer aqui essa manhã, lembre-se disso. O tema de Apocalipse é a vitória final de Cristo e sua igreja. Você, pai. E do ponto de vista da glória de Jesus Cristo, o que eu falei? A gente pode fazer isso com a Bíblia, inclusive com Jesus, porque do ponto de vista da glória de Jesus, nós temos uma trilogia. Sabia disso? Sabia disso? Nós vemos a glória de Jesus pelo menos em 3 fases ou em 3 momentos. A primeira é a glória do verbo do verbo eterno. Ainda não. É a glória do verbo eterno, porque Jesus é Deus.
João capítulo 1, verso 1 vai dizer que ele estava no princípio com Deus e era Deus, e todas as coisas foram feitas por seu intermédio. No capítulo 17, o próprio Senhor Jesus ora ao Pai, dizendo: Pai, eu glorifiquei-te aqui na terra, agora devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O que significa isso, irmãos? Glória! Mas você sabe a história. Para nos salvar, ele teve que se tornar homem. Imagina, o infinito se torna infinito, o Deus eterno se torna mortal, e não somente mortal, porque ele poderia ter vindo como um rei conquistador. Ele foi o servo de todos os servos. E aí a gente entra então na segunda glória, a glória do verbo encarnado, que o próprio João escreve no verso 14: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas faz uma pausa aqui, olhar para a glória de Jesus na fundação do mundo, criando tudo com o poder da sua palavra, olhar para a glória de Jesus na eternidade, coexistir em harmonia com o Pai e com o Espírito Santo, é fácil. Mas olhar para a glória de um Cristo nazareno, com os pés empoeirados, que vai ser cuspido, surrado, humilhado e dependurado numa cruz, irmãos, não é tão evidente assim, é difícil demais. Os autores falam sobre uma glória espiritual, que só pode ser vista mediante a fé. Como disse o autor lá em Isaías, a gente olhava para ele e não via beleza alguma, não havia nada que nos atraísse. Pelo contrário, a gente olhava para o seu sofrimento e achava que era por causa dos seus próprios pecados. Irmão, mas eles não sabiam que a morte estava sendo vencida no madeiro. Eles não sabiam que na cruz ele triunfaria sobre todos os nossos inimigos e venceria o maior de todos os impérios, o império da morte. Amém? Essa é a segunda glória. Mas veja, a gente só pegou as duas partes. E aí o que significa com isso, pastor? Significa que se você tem medo do livro de Apocalipse, sabe o que você fez? Você parou a trilogia na metade. Você não completou a obra e você ainda não teve acesso à glória antecipada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é exatamente isso que é o livro de Apocalipse. É o próprio Senhor Jesus abrindo uma janela na eternidade e dizendo para cada um de nós assim: eu quero que vocês vejam o final da história. Irmãos, como isso é belo. Imagine viver a sua vida inteira, independente de como ela será, você já sabe o fim. Por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque a gente já sabe o fim desde o começo, através da revelação de Cristo. A glória dele é anunciada nesse Cristo, e é isso que a gente vai ver em rápidas palavras. Mas a pergunta é: por que antecipar isso? Por que a gente precisa olhar o fim, sendo que a gente alguns aqui no início da sua própria história, ou outros na metade, ou outros chegando ao fim dela? Por que antecipar toda essa visão esplêndida? Por que, irmãos? Eu explico. A igreja precisava ver pela fé, e ainda precisa, a glória do Cristo exaltado, para entender que o seu caminho seguiria o dele, da manjedoura à cruz, da cruz à coroa. Amém? Eu quero te mostrar nesse texto 3 lugares em que a glória de Cristo vai preencher, ela vai chegar, no texto que a gente leu. Então, coloca os seus olhos na tua Bíblia e me acompanhe. Vamos ao texto. Primeiro, tem glória na prisão. Olha o que João diz aqui no verso 9: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento do reino, na perseverança de Jesus, estava na ilha de Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, quem era João? Você lembra? O discípulo amado, um dos 3 íntimos de Cristo, aquele que reclinava sua cabeça sobre os ombros de Jesus. Ele e seu irmão Tiago, junto com Pedro, viveram as maiores experiências do ministério terreno de Jesus. Era um dos, como eu falei, amados, preferidos, íntimos, chama o que você quiser. Mas ele estava lá com Jesus, caminhando com ele. Segunda informação sobre João: João é o último apóstolo vivo nesse momento, provavelmente a década ali, ano de 95, 96 depois de Cristo, na época do imperador Domitiano, a gente vai falar dele. E nesse período, João era o último apóstolo vivo, aproximadamente 80 anos de idade. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um homem velho, no fim de carreira, sozinho, preso numa espécie de
a colônia penal. A ilha de Patmos, para quem não sabe, era uma ilha vulcânica e rochosa, um lugar separado para presos políticos. Parece, irmãos, que lá eles eram colocados a trabalhos, enfim, ficavam presos ali, esquecidos. A história vai dizer que João vai passar 2 anos nessa prisão. Depois, quando mudar, o imperador é solto, ele é anistiado. Bom, mas a questão, irmãos, ele está preso. E o que João está fazendo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ele está preso, ok, mas o que ele está fazendo? Ei, em nenhum lugar do Novo Testamento você vai ver João reclamando: ah, eu fiquei sozinho, eu sou o último. Ah, eu já estou muito velho, não posso fazer mais nada. Sabia que quando João sair da prisão ele vai pastorear de novo Éfeso? Sabia disso? Sabia que ele vai encerrar o seu evangelho? O 4º evangelho, o evangelho de João que você tem na mão? Sabia disso? O 4º evangelho é escrito depois de Apocalipse, segundo os melhores estudiosos. Bom, ainda tem muito trabalho para fazer, é isso que eu quero dizer. João não reclama, João não murmura, pelo contrário, há uma informação importante no nosso texto. Ele fala que no dia do Senhor, ele ouviu uma voz. E isso é importante por quê, irmão? Porque o dia do Senhor é o domingo, é hoje. O dia do Senhor aqui se refere ao dia da semana, referente ao dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Os crentes já adoravam a Deus no domingo. Veja que coincidência, estamos no domingo. Provavelmente João encontrava, irmãos, um lugar secreto no meio daquela ilha prisão, escondido em algum lugar separado para louvar, adorar o nome do Senhor, embora mesmo estando na prisão. E como isso é importante, e deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para você, foi num domingo como esse que a gente está vivendo aqui. Quem sabe até o final dessa palavra, Deus não abre os céus e derrama a sua glória sobre a sua vida, hein? Era um domingo como qualquer outro, mas ele escutou uma voz de trombeta do seu lado. A atmosfera mudou, irmãos. Ele não está mais na prisão, ele está na antessala do céu. Sabe o que é isso, irmão? É glória na prisão. A primeira informação que a gente tem sobre a glória do Cristo exaltada, sendo antecipado para a gente, é uma glória que nos visita nos lugares mais improváveis possíveis. João estava no pior lugar que ele poderia estar, mas a glória de Cristo achou ele lá dentro. E aqui já vai uma primeira informação para você, uma primeira aplicação para a sua vida. Eu não sei que tipo de prisão você está, e não confunda ainda. Eu não estou falando aqui da prisão do pecado, viu? Não é isso. Até porque João diz o crime que ele cometeu. Ele está preso por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Então eu estou falando de prisão, de perseguição, de sofrimento, de viver alguma coisa por causa do Evangelho de Jesus. A sua prisão pode ser o seu ambiente de trabalho, pode ser o seu camarote, pode ser um alojamento, pode ser a escola, pode ser o colégio, pode ser a universidade, pode ser a própria Marinha do Brasil, a sua prisão. E aqui, deixa-me te dar a primeira má notícia de hoje. Ei, Jesus Cristo não visitou João dentro da prisão para tirar ele da prisão. Amém? Então, se você está na prisão, eu só posso dizer uma coisa para você: bem-vindo! Porque você começou a viver o Evangelho de Jesus. Tem gente querendo fugir da prisão, mas Jesus está na tua prisão junto com você. Mas calma, Ele não vai te tirar da prisão, mas Ele pode transformar a prisão. Ele transforma o pior ambiente num ambiente de glória, de graça, de revelação, de testemunho. Se você não entendeu ainda, deixa eu desenhar para você. Eu estou usando a Marinha como exemplo, mas tem gente de todos os lugares. Você pode aplicar isso a qualquer lugar que você vive. A Marinha não é a tua vocação. A Marinha é o teu campo missionário. Então começa a trabalhar, meu irmão, minha irmã. Começa a trabalhar. Tem gente aqui usando a Marinha para fazer a glória de Deus, para fazer o reino avançar. Ei, Deus te colocou aí por uma razão. Sabe por que Deus chamou Daniel e os meninos lá de Judá? Sabe por quê? Sabe? Qual é um dos grandes objetivos do livro de Daniel? Além de toda aquela revelação maravilhosa, salvar e alcançar pelo menos 2 reis. Nabucodonosor, o maior imperador da Babilônia inteira, e depois o rei Dario, que já é um dos reis da Pérsia. Quando Deus quer salvar um poderoso, Ele coloca você lá dentro para buscar e salvar. Amém? Então não reclame da sua prisão, meu irmão.
a glória de Cristo pode te achar nesse lugar, e ela vai. Mas seguindo, a partir do verso 12, depois de ouvir essa voz extraordinária, dando a orientação para João: ei João, eu te coloquei aí, é para você ver e escrever, então veja e escreva. Pronto, glória na prisão. Mas segundo, tem glória entre os candelabros. Os versos 12 e 16, irmãos, é uma espécie de baú do tesouro da Escritura Sagrada. Se você souber abrir esse baú e pegar cada pérola, cada pedra preciosa que tem aqui dentro, você tem coisas para alimentar a sua vida inteira. Então, por favor, preste atenção aqui. Eu sei que você está cansado com sono, fica em pé, né? Faz uma flexão lá atrás, acorda, porque você não pode piscar. Jesus está antecipando a sua glória para você. Isso tem um motivo, e você vai entender isso. Bom, no verso 12 ele diz: voltei para ver quem falava comigo. Voltando, me vi 7 candelabros de ouro. Já eu vou falar dele. Já eu falo dele. Mas eu só quero que você observe uma coisa. A primeira coisa que João vê não é o Cristo, mas são os candelabros. E no meio dos candelabros ele vê o Cristo. Amém? Então guarda isso aí. Verso 13: entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Irmãos, você precisa entender cada coisa aqui. Primeiro, alguém semelhante ao que? É um filho de homem. Irmãos, essa é a mesma descrição que os profetas Ezequiel e Daniel usaram lá no Antigo Testamento. Cada um teve uma visão do céu, cada um viu o céu rasgado. Ezequiel, por exemplo, viu o trono de safira. Ele vê aqueles seres aterrorizantes louvando diante do trono, e ele vê alguém sentado no trono de safira. Sabe quem era? Alguém semelhante ao Filho do Homem. Em Daniel capítulo 7, Daniel vê o ancião de dias sentado no trono, e ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem. Veja que agora o Filho do Homem não está sentado no trono, ele está se apresentando ao ancião de dias, porque ele é tanto o Cristo que morre quanto aquele que está sentado no trono. Então veja, em primeiro lugar, a gente está falando de quem aqui, irmão? Do Senhor Jesus. A gente está falando do Messias, do Cristo exaltado, que venceu e agora não deixa de ver. Segundo, ele vê vestes talares, vestes longas, cinturão de ouro. Isso é uma referência, irmãos, tirando lá das profecias de Daniel, de sacerdócio e dignificação. São vestes que lembram tanto o rei quanto o sacerdote. Quem é o rei? Quem é o sacerdote, irmão? Jesus. Terceiro, ele vê alguém com cabelos brancos, com uma lã branca, tão alvo quanto a neve. Sabe quem tinha cabelos brancos? O ancião de dias que está sentado no trono. Sabe que referência é essa, irmão? Para um judeu. Imagina um judeu vendo alguém com o cabelo tão branco quanto a lã. É exatamente o que está escrito em Daniel 7:9. Essa é uma informação importante, lembrando para João: ei, quem é o Cordeiro? Quem é Jesus? Ele é rei, ele é sacerdote, ele é tudo isso, mas ele é Deus. É isso, irmão, reafirmando a deidade de Jesus. Mas calma, para a gente seguir nos próximos elementos, eu preciso ler para você Daniel 10, versos 5 e 6. Olha o que está escrito lá. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho. Se você não começou a imaginar essa figura, irmãos, comece a desenhar na tua cabeça. É extraordinário, irmãos. Olha só, um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Olha o cinto de ouro. Seu corpo era como um berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Não parece que João está reescrevendo Daniel? Amém ou não é? É exatamente isso, irmão. É a visão da mesma pessoa. E vamos descrever isso. Ei, olhos como chama de fogo. Sabe o que significa isso? Significa poder, autoridade, significa onisciência. Mas escute, irmão, toda vez que os olhos como chama de fogo aparecem na Bíblia, é a onisciência de Jesus atrelada ao juízo. No Salmo de número 39, verso 3, o salmista faz uma oração estranha. Olha a oração dele: desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria. Os olhos como chama de fogo, irmão, são uma bênção, mas também pode virar uma preocupação, porque aquele que olha e cuida de você também te vê no secreto, vê tudo que você faz. Os olhos que perscrutam toda a terra. Esses são os olhos como tocha de fogo. Mas
ele tem os pés como de bronze polido. O bronze na Escritura significa onipotência. Lembra da profecia? Um dia ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, não dos seus, mas de Cristo. Então, pés polidos de bronze significa onipotência, mas voz como som de muitas águas, mostra o poder irresistível da sua voz, da sua palavra, que não pode mentir. E por último, ele tem a face como sol. Daniel fala que a face dele era como relâmpago, vai dar o mesmo aqui. A ideia é o brilho da sua majestade, que afugenta todas as outras majestades. Não há ninguém comparado a ele, não há ninguém acima dele. Ele é todo poderoso, ele sabe de todas as coisas, e a sua glória excede de todos os outros. Não há ninguém como o Senhor. Mas a pergunta é, o que ele está fazendo? Depois de vermos um pouco do que ele é, vamos ver o que ele faz. Verso 16: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilhava todo o seu fulgor. Aqui você vai começar a entender por que João está antecipando essa visão de glória. Por quê? Você vai começar a entender isso aqui. Primeiro, ele vê que na mão direita do Cristo exaltado tem 7 estrelas. Lá no verso 20 a gente já teve a resposta. As 7 estrelas são os 7 anjos. Mais ou menos, né? Porque não dá para a gente saber o que são os 7 anjos. Não dá. A discussão é muito grande. Se os 7 anjos são anjos de verdade, colocados cada um a serviço de cada igreja, para proteger, enfim, levar mensagem, a gente não sabe. Ou se esses 7 anjos são uma metáfora dos 7 pastores de cada uma daquelas igrejas. A gente não tem como decidir isso. Tem gente boa de todos os lados. Eu estou no meio da briga. Bom, mas a questão para a gente é o seguinte: não importa se são anjos mesmo, literais, ou se são homens de Deus usados para exortar e consolar a igreja, não importa. O que importa, sabe o que é? É que eles estão na mão direita do nosso Senhor. E mão direita, irmão, de acordo com o Salmo 110, significa lugar de autoridade. Significa que está na mão direita, irmão, está protegido. Foi Jesus que disse em João 10, lembra? Ninguém pode nos arrebatar da minha mão. É isso que significa. Então, se são os 7 anjos ou são os 7 pastores, no final, quem está sendo protegido da mão de Jesus é a igreja, é você. É isso que significa. Mas a gente viu que uma espada afiada de 2 gumes sai da sua boca. Aqui você entende. O que João está vendo é um prenúncio do fim. Lembra que eu falei? A gente está olhando para o final. Não que Jesus já não tenha essa aparência de glória, ele já está exaltado, ele já concluiu a sua obra, ele já está à destra do Pai. Jesus já tem a aparência de glória que ele está demonstrando aqui. Talvez não com os mesmos elementos, mas com a mesma majestade. Só que essa visão aqui específica, escute isso, é a visão do fim. É literalmente o que vai ser expandido em Apocalipse capítulo 19. Quando a gente está na última batalha, a coalizão do mal parece maior, parece mais devastadora, e então surge aquele que está sentado no cavalo branco, seguido de uma miríade de anjos. E então ele aparece, ele é descrito novamente. Lembra, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Então sabe o que significa a espada afiada? Significa a sua vitória final sobre todos os poderes do mal. É isso. De novo, a gente está olhando para o fim, a gente está vendo a vitória final do Cordeiro. E aqui, irmãos, a gente pergunta, você percebeu o que João viu aqui? Eu disse que em primeiro lugar tinha glória na prisão. Deus te acha, independente do contexto que você tiver. Mas segundo, tem glória entre os candelabros. E você já sabe pelo verso 20, e agora eu toco nele, né? Que o candelabro significa as igrejas. São as 7 igrejas da Ásia, que obviamente, número 7 significa completude, então representa todas as igrejas de Jesus que estão espalhadas pela face da terra, inclusive a sua, inclusive vocês. Então, quando a gente vê essa glória e essa majestade, o objetivo disso, para João e para nós, é mostrar que esse Deus, esse Cristo exaltado, passeia, cuida, protege entre a igreja. É isso, irmão. Ele está no meio da igreja, ele está com a igreja na palma de sua mão. É isso que significa. Mas ainda, a igreja está com ele.
Então o que significa? Ele vai vencer, mas ele vai vencer com a igreja. É isso que nós vemos aqui. Mas tem uma pergunta que eu queria fazer para você. Você já leu Apocalipse? Provavelmente. Se não leu, precisa ler. E quando você começa a ler a história daquelas 7 igrejas da Ásia que a gente acabou de ver aqui, irmãos, sinceramente, o que a gente vê é feiura. Desculpa a expressão, mas acho que feiura resume bem, né? Usando uma expressão aqui do livro Ame Sua Igreja. Feiura. E não só feiura por causa dos pecados, porque as igrejas estavam passando por algumas dificuldades. Cristo escreve essas cartas para exortá-las. Mas era muita pressão, irmão. Estavam sob o domínio de um imperador mau, um culto ao imperador forçado. Havia os judeus pressionando de um lado, havia nicolaítas, uma mulher chamada Jezabel, provavelmente isso não é literal, mas enfim, falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos profetas, ameaçando a igreja de Jesus. Veja quanta coisa está acontecendo aqui. E pior, a gente tem pelo menos em Pérgamo e Esmirna, 2 igrejas que já tinham sentido o amargor, o amargor da perseguição. Estavam sendo perseguidos, literalmente. Então eu pergunto para você, João está na prisão, as igrejas estão lá fora, sofrendo. Cristo está no meio dos candelabros. E a pergunta é, por quê? De que adianta isso? Que diferença faz o Cristo exaltado no meio da igreja? Como que isso não consegue acabar com a feiura da igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você. Onde que está a glória nessa igreja que sofre? Muitos eram pobres, foram tirados de sua casa, miseráveis, e todo tipo de sofrimento. Se a gente trouxer para os nossos dias, irmão, a coisa não está tão diferente assim. A gente não tem uma perseguição literal aqui no Brasil, mas há pressões de todos os lados, sem falar nas pressões internas e os problemas eclesiásticos que temos. A gente já não escuta o evangelho ser pregado há muito tempo nos grandes púlpitos, pastores enriquecendo, escândalos na internet e tantas coisas, e gente como a gente seguindo esse tipo de gente. Ei, irmãos, cuidado com isso, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas a pergunta é, ainda assim, como é que a gente consegue ver a glória disso tudo? Eu respondo para você. Lembra, depois da cruz, irmãos, tem a coroa. Depois do sofrimento vem a glória. A igreja se identifica com Cristo não apenas em sua morte, mas ela se identifica com Cristo também em sua glorificação. Significa dizer, irmãos, que a igreja que está sendo perseguida, que está sofrendo, mas que está sendo fiel ao Evangelho de Jesus, que está testemunhando a palavra, significa que ela não vai ser poupada, ela vai para a prisão também, ela vai para a ilha também. Mas escute isso, irmão, no final tem coroa para essa igreja, amém? Tem glorificação para você. A gente já conhece o final. 1 João 3,2, o mesmo autor vai dizer o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Perceba isso, ainda não. Então ele diz, mas sabemos que quando. Esse é o ponto, irmão. Não é o que, você sabe o que você vai ser, não é o que você verá, você já sabe até o que você vai ver. A questão é o quando. E ele diz, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Você percebe que a mesma visão que João está tendo aqui, você terá um dia também. Só que quando você o ver, você já vai ser semelhante a ele, porque você vai ter sido transformado. Irmãos, que maravilha. E isso nos leva ao terceiro e último ponto. Tem glória entre os candelabros, mas também tem glória no chão. E eu queria que você olhasse isso, verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, que maravilha. Aqui é o resultado do que João vê. Eu acabei de dizer, você vai ver a mesma coisa que João viu, só que com uma grande diferença. João viu com esse corpo aí que nós temos. Você verá com olhos transformados, corpo transformado, com a mente transformada. Então, provavelmente, irmãos, você não vai sentir medo. Provavelmente você não vai cair no chão como morto. Talvez você caia com alegria. Mas João está antecipando, lembra? Tudo isso. E a gente já vai ver o porquê.
Mas escute, irmãos, há algo importante sobre o chão aqui. Quando João vê a glória de Cristo, ele cai no chão. E não é só João, tá? Ah, pastor, João fez isso porque ele era um homem muito pecador. Não, todos somos pecadores. Toda vez que um servo de Deus, um profeta, alguém na Escritura, se deparou com a glória de Deus, ou a glória de Cristo sendo revelada, ainda que 1%, 2%, um pouquinho a mais, eles caíram prostrados em terra. Isaías disse: ai de mim que estou perecendo. Ezequiel quase morreu pela glória. Daniel caiu também prostrado, desfalecido diante da glória de Deus. Mais ainda, irmãos, Pedro no barco, depois de ver aquele milagre extraordinário, a pesca maravilhosa, ele já diz: ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Paulo, no caminho de Damasco, viu a glória de Cristo brilhando como o sol. Ele cai com o rosto em terra. Percebe que isso é um padrão? Toda vez que o pecador, nós, nos deparamos com a glória, com a majestade, com a santidade de Deus, a gente cai com o rosto em terra. E aqui há uma mensagem para a gente. Há uma mensagem importante. Primeiro, que o chão é um lugar para pecadores que estão diante da majestade de Deus. Não há outro lugar. Ainda vou dizer mais para você. Nesse sentido aqui, o chão é o melhor lugar da face da terra. Você entende isso? Quem de vocês aqui não queria estar caído como morto do lado de João? Hein? Levanta o braço. Quem queria estar lá? Pode levantar. Eu queria. É o melhor lugar do mundo. A gente está caído, desfalecido, a gente não aguenta nem olhar, porque a face dele brilha como o sol. Imagina, o sol entrando dentro do seu quarto, porque somos pecadores, irmão. E essa visão é para nos lembrar também que Ele é tudo que nós não somos. Ele é santo, santo, santo. E a glória de Cristo tem que fazer esse primeiro efeito no seu coração, tem que te esmagar. Então, se há alguém aqui no nosso meio pensando ser alguma coisa, lembre-se, só Deus é santo, santo e santo. E diante da sua glória a gente cai no chão. Mas calma, irmãos, que o chão aqui tem mais coisas para a gente. Veja, vamos voltar no texto, olha só. Segundo, Ele colocou a sua mão direita sobre mim. Olha isso, irmão. Se o chão é o lugar onde o pecador está humilhado, Jesus também vai no chão nos encontrar. A gente não fica caído e prostrado por muito tempo, irmão. Quando Jesus toca no ombro de João, é Jesus indo até o pecador e ajudando ele a ficar de pé. Veja que a gente tem dois retratos aqui. Primeiro, a gente tem um retrato que lembra a nossa redenção. Lembra como é que estávamos lá no início? Lembra quando nos deparamos com Cristo crucificado? A primeira vez que alguém pregou o Evangelho para você, não é assim que você sente? Você se sente tão esmagado pelos seus pecados que você fala como Pedro: ausenta-te de mim que eu sou pecador. Por um momento, aqueles olhos como chama de fogo não te abraçam, te assustam. A vontade que dá é sair correndo. O pregador vai falando, eu já tive nessa posição, sentado dizendo assim: tá bom, chega, tá bom, já entendi, chega, para, tá doendo, para. A lágrima rola no rosto sem você mandar, porque você está sentindo o peso dos seus pecados, esmagado. Percebe que se você fosse deixado assim, você entraria num desespero tão grande, que a vida não faria sentido para você. Irmãos, na minha conversão, eu passei uma semana chorando, uma semana, numa espécie de depressão espiritual, achando que eu ia morrer a qualquer momento, uma semana, até que no final dessa semana, Jesus Cristo me encontrou dentro do meu quarto, dentro da nossa casa. Bruna está ali, ela é testemunha, me encontrou lá dentro, dizendo assim: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ai, irmãos, olha que maravilha, veja isso. Em primeiro lugar, a sua glória nos deixa num estado de desespero total, e isso é bom, porque o coração do homem tem que ser humilhado, pisado e amassado em primeiro lugar. Mas Ele não nos deixa assim para sempre, porque Ele pôs sobre mim a sua destra, Ele nos coloca de pé, Ele nos levanta, irmão. Então isso aqui é um retrato da nossa redenção. Mas calma, veja isso. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos liberta do poder do pecado e da culpa do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. É ou não é? Tem alguém que não pega aqui? Tem? Se tiver, eu quero te conhecer, meu. Você vai ser canonizado hoje. Não tem. Somos todos pecadores, porque ainda estamos na presença do pecado, a nossa condição pecaminosa. Lembra disso?
E aqui é outro recado para a gente, que quando, irmãos, nos encontrarmos com o Senhor nos ares, seja por meio da ressurreição ou por meio do arrebatamento, sabe o que vai acontecer? Todos seremos transformados. Nesse sentido, é como se estivéssemos caídos como mortos, mas Ele vai pôr sobre nós a sua destra. Ele vai nos transformar, seremos semelhantes a Ele, amém? É isso, essa é a mensagem, lembra? Ele está antecipando o fim aqui. Jesus declara: não temas. Nessas palavras, irmãos, eu vou até ler, porque é como se Jesus dissesse para João assim, especificamente para ele: calma, meu filho, essa visão não é para te matar. Infelizmente, eu estou antecipando que todos os meus servos verão naquele dia, mas eles estarão glorificados. O sol não vai incomodar os seus olhos, eles não sentirão mais medo, estarão prostrados, mas não com tristeza, mas com alegria. Mas você precisa ver e escrever o que aguarda por eles no final. É isso, irmão. Pobre do João, está sofrendo, mas para poder escrever para a gente, para nessa manhã de domingo, a gente ter um vislumbre do céu, amém? Bom, ele diz, irmãos, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, tenho as chaves da morte e do Hades. Resumindo tudo isso, ele está dizendo: ei, de novo, eu sou Deus, porque só Deus é o primeiro e o último. Toda a revelação vai convergir em Cristo. Mais ainda, eu tenho autoridade, porque eu venci a morte, eu estava morto, mas agora estou vivo, e tenho as chaves da morte e do Hades. Por favor, não confunda esse verso, viu? Não confunda. Ele não tirou as chaves da mão do diabo. Ele não saqueou o inferno, como diz as canções. Isso é antibíblico, não está escrito isso em lugar nenhum da Escritura. Isso é inclusive ilógico também, porque o inferno não é o reino de Satanás, é a prisão dele. Então não faz sentido o diabo ter as chaves da sua prisão, ok? Então ele tem a chave. É claro que aqui está num tom de conquista, porque ele venceu a morte, irmãos. Estragada foi a morte pela vitória. Ele é que tem autoridade sobre vida e morte, amém? Você está entendendo? Bom, irmãos, como eu falei, existe glória também no chão. Jesus vai nos encontrar um belo dia e vai nos transformar diante da sua majestade. Bom, mas eu quero terminar, irmãos, esse sermão dizendo que tudo isso tem a ver com a nossa vida. Nós que estamos antecipando a glória de Cristo, e eu disse, isso tem um motivo, irmão. E o motivo disso é que nós precisamos buscar, vigiar, nos preparar para o retorno do Reino. E infelizmente, irmãos, a igreja está muito parada. Infelizmente parece que a gente ou entendeu os textos errados, ou simplesmente a gente não fala mais nesse assunto. Lembra que eu falei? A gente está assistindo uma trilogia pela metade. Ver e assistir a glória de Cristo no final deve nos despertar. Tiago 5,8, o fim está próximo. O fim está próximo. E isso não é para te assustar, isso é para mover você. Você precisa sair desse lugar, nessa manhã, pegando todo o conhecimento que você teve desde a sexta-feira, e não colocando isso, empacotando debaixo do seu braço e voltando para sua casa, ou voltando para sua igreja metido a besta, dizendo: agora eu sei o que é depravação total. Bom, entra na fila, meu. Não é para isso que serve tudo isso. Não é para isso que você viu toda essa glória, toda essa majestade, a boca dele saindo espada, vencendo. Não é para isso. É para nos alertar e nos preparar. Tem uma parábola, mas eu quero terminar com ela, de Jesus, no final do seu sermão escatológico, Mateus 24. Você conhece o texto? Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos, e eles estão perguntando: que sinais haverá da sua vinda? Parece a gente, né? Olhando para tudo que a gente vê, será que Jesus está voltando? Será que ele está voltando? É tipo isso. E aí Jesus começa a responder um sermão maravilhoso. Mas a pergunta é: para que tudo isso? Para que saber identificar os sinais? Para que entender que o fim está próximo? Para quê? E aí ele traz algumas parábolas no final do sermão. Eu vou falar só de uma, estou no meio mais ou menos. É a última parábola do capítulo 24. Ele fala sobre dois servos: o servo bom e o servo mau. E olha isso, irmãos, tem um negócio precioso, eu vou terminar com isso. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E aí ele diz então: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor
encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz é o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, em uma hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe qual é a conclusão disso aqui? Que esperar a volta de Jesus errado vai resultar no inferno. É isso. Ah, pastor, mas eu não gosto de estudar escatologia. Coitado de você. Escatologia não é um acessório da teologia, viu, irmão? Não é. Escatologia não é opcional, não é para acadêmicos, é visceral. Saber o fim muda como você vive hoje. Um dos maiores teólogos da história nossa cristã, da teologia, se chama Jonathan Edwards. E esse homem escreveu 70 resoluções que ele lia diariamente para ele mesmo, uma espécie de confessionário, uma espécie de moto ali que ele tinha para a sua própria vida. Eu lembro da resolução de número 17. Ele fala assim: resolvi viver a minha vida como se cada dia fosse o último. E ele diz: como se cada dia Cristo fosse voltado aos outros céus. Você entende isso? Quando Jesus apresenta essa parábola, fechando o seu sermão, sabe o que ele está dizendo para a gente? Que não adianta você saber tudo e você não fazer nada. Tem gente que confundiu esperar a vinda de Jesus como se fosse algo passivo. Não, pastor, mas eu sei que ele vai voltar. E um dia não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter sofrimento, não vai ter pecado. Eu sei de tudo isso. Vai ter rua de ouro, muro de cristal e todas aquelas coisas. E vai ter, ok. Mas o que você está fazendo para isso? A gente acha que essa espera é passiva. Nisso, irmãos, essa parábola nos ajuda. Primeiro, essa parábola ensina para a gente que se você esperar errado, em vez de você ir para o céu, você vai para um lugar que tem choro e ranger de dentes, viu? Então é imprescindível que você entenda isso aqui. Segunda coisa, não é uma espera passiva, é uma espera ativa. O que você faz enquanto espera vai determinar para onde você vai. É isso, irmãos, que o texto está dizendo. O servo bom e sensato, escute isso, ele não está parado, deitado debaixo de uma árvore, de um zimbro, com uma rede, com todo o curso de teologia dele debaixo do braço, dormindo e descansando, não. Ele está alimentando os seus conservos. Sabe quem são os conservos da parábola? A igreja. Ele está servindo, irmão. Ele está trabalhando. Agora, sabe quem é o servo mau? É aquele que não está fazendo nem questão disso. É aquele que está maltratando os conservos. É aquele que já se entregou para as práticas mundanas. É aquele que já desistiu. O meu Senhor se demora muito, não é? É ou não é? Já tem quantos anos que ele prometeu? 2000 anos? 2000 e pouco? Não importa, irmão. Ainda que vivamos ainda mais de 1000 anos, a promessa dele nunca falha. A promessa dele continua viva e acesa nos nossos corações. O mar vermelho ainda não perdeu a sua cor para a gente. A gente não se esqueceu dos milagres que ele fez na Escritura e na nossa vida. A gente não se esqueceu da sua promessa. A promessa tarda, mas ela não falha. Amém? Deixa eu te dar a última notícia. Você com certeza já leu que o Senhor virá como ladrão. Amém? Quem já leu isso? Mas você sabia que Jesus não virá como ladrão para você? Você sabia disso? Tem gente que sabia. Mas se você não sabia, deixa eu terminar dizendo isso para você. Por isso que eu disse, a forma como você espera determina para onde você vai. Escute isso. Quem estiver olhando para cima não vai ser pego de surpresa. Amém? Amém? Quem está olhando para cima não vai ser pego de surpresa. Pode procurar depois, pega todas as vezes que aparece que Cristo voltará como ladrão, e você vai ver que isso está atrelado a juízo, ou seja, para pessoas que negligenciaram a sua promessa,
que se entregaram à farra, ao mundo, que estão vivendo como nos dias de Noé. Lembra disso? Estão vivendo uma vida mundana. Jesus prometeu: ei, eis que em breve venho. Mas ela faz pouco caso disso, ou melhor, não está trabalhando, não está agindo, não está servindo, não está evangelizando, está agindo de forma passiva. Para essas pessoas, Cristo virá como um ladrão da noite, mas para você, Ele virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que veio buscar a sua igreja, porque a primeira coisa que Ele vai fazer, sabe o que é? Vai mandar o arcanjo tocar a trombeta, e quando tocar a trombeta lá no céu, você vai ouvir na terra. E sabe o que vai acontecer? Sabe? Um encontro com o Senhor dos ares. Eu acredito nisso, irmãos, como eu acredito, como eu estou vendo você aqui. É a palavra do nosso Senhor Jesus. Todas as promessas sobre Ele se cumpriram, então todas as outras também se cumprirão. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor coloque essa palavra sobre o nosso coração, que essa antecipação da visão da glória não seja apagada do seu coração. E se você estiver na prisão, provavelmente você está, e se não está, você vai entrar nela, porque o mundo é uma grande prisão. Lembre-se disso. É a visão da glória de Cristo que nos prepara para o fim. É a visão da glória de Cristo que muda o nosso ambiente. É a visão da glória de Cristo que nos levanta do chão. Lembre-se disso, e você estará salvo. Amém? Vamos orar com a sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, por esse retiro maravilhoso, por cada pessoa que está aqui dentro, Senhor, cada homem, cada mulher, jovem, velho, novo, não importa, Senhor. Todos nós aqui precisávamos ouvir exatamente as coisas que ouvimos, Senhor. E o GEM, Senhor, é um braço da igreja, tem servido a igreja, Senhor. Então que cada pessoa aqui dentro possa pegar todo esse conhecimento e saber que agora ela foi reorientada. Ela precisa voltar primeiro para a sua igreja, ela precisa voltar primeiro para o seu, para a sua família, pregar o evangelho lá dentro, como fez o ex-endemoniado Gadareno. Tem que voltar para casa primeiro, tem que levar todo esse conhecimento para lá, para casa, para a igreja, tem que evangelizar e discipular o mundo, tem que se preparar e trabalhar para a tua vida, Senhor. Que saiamos daqui nesta manhã com a visão da glória de Cristo renovada no nosso coração. Sim, nós vimos o Cristo no madeiro, sangrando, sofrendo pelos nossos pecados, mas nessa manhã a gente viu o Cordeiro de Deus exaltado, aquele que vai vir dos altos céus e vai vencer todos os nossos inimigos, vai vindicar a igreja e vai nos levar para a eternidade com Ele. Então, Senhor, que essa visão não apenas anime o teu povo, não apenas encoraje o teu povo, mas que essa visão nos mova, nos coloque em frente, tire de nós, Senhor, um pouquinho do nosso conforto, um pouquinho, Senhor, daquelas coisas que nos prendem aqui na terra, e que possamos lembrar: ei, temos uma missão, temos uma vocação a cumprir, o fim está próximo e precisamos agir nesse mundo. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Todos digam amém. Obrigado, gente, obrigado. Deus abençoe.